o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Olá, irmãos, que bom podermos estar aqui novamente, reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Espero que o irmão já tenha mobilizado a sua família, pega a sua Bíblia e vamos juntos cultuar ao Senhor nosso Deus. E se tem visitante na sua casa, não deixe ele de fora, traga-o também para estar participando conosco. Nesse período do nosso culto, irmãos, eu gostaria de trazer uma reflexão missionária para cada um de nós. A nossa Junta de Missões Mundiais, nesse mês de junho, tem trazido algumas reflexões a respeito da igreja perseguida. E nessas reflexões, ela vem apresentando vários testemunhos de pessoas que aceitaram o Evangelho e tiveram as suas vidas modificadas. Vamos ouvir uma história? No ano de 2013, surgiu a oportunidade de dar treinamento para cerca de 40 treinadores de futebol em Papua. As pessoas foram escolhidas pelo líder local. A orientação é que alguns participantes deveriam ser cristãos nominais. Um jovem com forte potencial de liderança foi indicado para ajudar os missionários. E foi numa noite, quando a mensagem do Evangelho foi proclamada, aquele jovem entregou a sua vida a Jesus Cristo. O pregador falava de Jacó, um usurpador, um enganador, que Deus mudou o nome para Israel. O compromisso daquele jovem foi tão forte que ele passou a se chamar não mais Iacobus, mas sim Israel. Mais tarde, a notícia veio à tona de que aquele jovem era filho do líder local que militava pela independência de Papua. Por conta da sua conversão genuína e não mais guerrilhar, o seu pai tirou todos os seus benefícios, os seus privilégios, e ele passou a viver num quartinho, sem nenhum móvel, sem nenhuma facilidade, mas continuou e continua a proclamar a mensagem de Jesus Cristo em toda a região da Papua. Perseguido, mas não desamparado. Muito bem, viram aí? Perseguidos, mas não desamparados. Que possamos estar em nossas orações, lembrando desses irmãos que têm aceitado o desafio de seguir a Jesus, tá? Transpondo barreiras para poder estar do lado de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a cada um deles, ok? Vamos estar nesse momento também cantando e louvando ao nosso Deus. Essa oportunidade é nossa. Abra sua boca, reúna sua família e vamos louvar ao Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado, grande eu sou. Céus e terra passarão, mas o teu nome
toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Ao final do nosso culto, não esqueça de, junto com a sua família, dar as mãos e fazer uma oração, entregando a sua vida, entregando a sua igreja, entregando a sua nação aos pés do Senhor. Ore, não deixe de passar essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A dúvida sobre o amor de Deus é uma sensação constante na experiência de fé de muitos cristãos. E isso possui um poder enorme de nos desestruturar emocionalmente e espiritualmente. Nós vivemos hoje num mundo que exige muito e recebe pouco. As pessoas exigem muito do seu cônjuge, da sua igreja, dos seus líderes, do governo, da sociedade, e recebe pouco. Ou melhor, as suas expectativas não são supridas. Isso faz com que nos sintamos frustrados, carentes, insatisfeitos, uma sensação de inadequação cada vez maior, crescente, um sentimento de abandono, de vazio, de incompreensão. E o apóstolo Paulo também experimentou esses mesmos sentimentos. No texto que nós lemos, ele nos apresenta uma série de situações que fariam com que qualquer um de nós se sentisse assim, sozinho, abandonado, esquecido por Deus. Situações que nos fariam duvidar do grande amor de Deus. Depois de perguntar quem nos separará do amor de Cristo, ele faz uma lista de inúmeras situações que ele experimentou durante sua vida e que nós podemos lembrar por meio da leitura do livro dos Atos. Tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como aqui nessa lista poderiam ter outras situações que ele experimentou: traição, desesperança, abandono. Por situações muito menores do que essa, muitos de nós já abandonaram a fé, já largaram de mão, já deixaram que a dúvida corroesse a sua identidade, com que a dúvida os fizesse esquecer do amor de Deus ou duvidassem
totalmente de que Deus os ama. Paulo entendia e sabia que era possível, sim, viver essa tensão de ser amado por Deus, de desfrutar do amor de Deus, mas também não estar isento às situações e tensões da vida, situações e tensões comuns. Esse capítulo 8 do livro de Romanos, é um dos mais conhecidos. Nós, desde quando ingressamos na fé cristã, conhecemos esse texto. A ênfase desse capítulo é a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Até o capítulo 7, o que Paulo apresenta é a sua teologia sobre o Evangelho, sobre o novo homem, sobre Jesus como um novo Adão. Ele está escalando uma montanha. E o capítulo 8 seria uma espécie de um primeiro lugar para vislumbrar, né, uma espécie de um mirante, um primeiro mirante, em que ele para e olha para tudo que ele já escreveu e falou e dissertou sobre a obra de Cristo, e depois de falar sobre essa fragilidade da lei, sobre a fragilidade humana, ele vai nos falar sobre o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que age na vida dos crentes. O capítulo 8 de Romanos é a constatação de Paulo de que a vida cristã é sustentada, é animada, é fortalecida, é dirigida, é guiada pelo poder do Espírito Santo. O tema central de Romanos 8 é a segurança dos filhos de Deus mediante a obra do Espírito Santo em suas vidas. E se nós pudéssemos dividir esse texto em 3 partes, nós poderíamos dizer que do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 17, Paulo nos fala sobre as ações do Espírito Santo. Esse Espírito agindo no interior dos crentes, ele santifica, ele os guia, ele os direciona, ele dá dons, ele mortifica as obras da carne. Dos versos 18 a 27, nós poderíamos encontrar a segunda seção desse texto, em que Paulo fala os resultados dessa obra do Espírito na vida dos crentes. E dos versos 28 a 39, seria uma terceira sessão em que Paulo nos fala sobre o imbatível amor de Deus. E o texto que nós lemos, versos 35 até o verso 39, compõe essa última sessão em que Paulo se debruça a nos apresentar e falar sobre esse imbatível amor de Deus. O imbatível amor de Deus que é questionado pelas circunstâncias da vida. O imbatível amor de Deus que tem sido duramente confrontado nesse tempo de pandemia. Como pode um Deus que tanto nos ama nos permitir que vivamos um tempo de tantas privações? Paulo nos apresenta este imbatível amor de Deus que sofre as duras contradições da vida humana, que sofre duramente os combates da nossa existência. E do versículo 31 até o versículo 35, Paulo nos faz algumas perguntas retóricas em que ele nos apresenta implicações profundas dessas questões para a vida. E quando chega no versículo 35, ele fecha a questão com essa grande pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo não está negando em momento algum que existem situações que atuam contra o amor de Deus. Paulo não está sendo inocente em olhar para esse texto, olhar para a vida e negar que existem situações que militam, que operam dia e noite contra o amor de Deus para com os seus filhos. Não, ele não está negando isso. O que Paulo está mostrando para a gente, o que ele nos questiona por meio dessa pergunta do versículo 35 é: qual é o poder, qual é a influência que essas coisas possuem de nos separar, de nos colocar distantes do amor de Deus? O que Paulo nos questiona nesse texto não é se essas coisas existem ou não, mas o poder que elas possuem de nos separar do amor de Deus. Ele insiste que essas coisas estão presentes em todos os nossos dias. Qual humano não experimentou a tribulação? Qual humano que ainda não sentiu angústia? Que humano ainda não passou por situações de privações físicas? Ele não nega a existência dessas coisas na nossa vida.
O que ele questiona é o poder delas em nos separar do amor de Deus. E nós sabemos que o amor de Deus, a concepção de amor na Bíblia, nos textos sagrados, o amor revelado por Deus, o amor de Deus, esse conceito, essa concepção é totalmente diferente do amor concebido pelo mundo. O amor concebido pelo mundo, que nós vemos hoje nos filmes, nas novelas, nas redes sociais, é um amor baseado naquilo que nós sentimos. Uma ideia afetuosa, uma expressão de afeto. Logo, se eu não sinto, eu não amo. E se não me sinto amado, não sou amado. Um amor frágil, inconstante, vacilante, que muda de acordo com as reações, de acordo com as circunstâncias. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos especialmente para o texto das cartas joaninas, nós vamos encontrar um conceito de amor muito diferente. Deus é amor, é a forma como o autor canônico de 1 João define Deus. Um amor que não está baseado em sentimentos, em expressões amorosas. Não, ele não diz Deus sente amor ou Deus manifesta. Não, ele diz Deus é amor e ele nos dá prova desse amor. O texto de João vai dizer que ele entrega o seu filho, ele dá o seu filho. Romanos 5,8, Paulo vai dizer que ele prova esse grande amor por nós, tendo Cristo morrido na cruz quando ainda éramos pecadores. O grande amor de Deus é provado a nós por meio de Jesus, o Filho de Deus que esvazia-se da sua glória, assume forma humana, se encarna e é a maior prova de amor. A maior prova de amor não foi um buquê de rosas vermelhas, não foi uma faixa pendurada em algum lugar, não. A maior prova de amor que existiu na história da humanidade foi o assassinato de um homem morto. A morte de Jesus na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Um amor que se doa em favor dos homens, ele se entrega por nós. O que Paulo está mostrando para a gente, então, é o que nos pode separar deste amor. Será que existe alguma coisa nesse tempo, nessa nossa circunstância, que pode fazer com que nós vivamos, nós estejamos separados desse amor? Não um amor perene, um amor temporário, um amor fugaz, um amor transitório, não, mas um amor eterno. Um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que foi provado na cruz. O que pode fazer com que nós sintamos dúvidas a respeito deste grande amor de Deus que dá o seu Filho em nosso favor? O que Paulo nos questiona e o que eu quero trazer para você nesse vídeo é isso. Será que as circunstâncias do tempo presente possuem realmente poder de fazer com que eu e você duvidemos do grande amor de Deus? Para que nós nos sintamos assim, abandonados, tristes, sozinhos, aflitos? Essas situações vão acontecer na vida, mas elas não podem, elas não têm poder de nos destituir da segurança que o amor de Deus tem por nós, do grande amor que nos envolve. Paulo crê no amor divino, e são essas convicções que o fazem reagir de forma diferente. Eu já tenho falado isso há algum tempo, que as nossas convicções moldam os nossos pensamentos. Logo, se as nossas convicções forem transformadas, os nossos sentimentos serão redimidos, as nossas emoções serão redimidas. Então, o que nós precisamos para esse tempo são de convicções firmadas a respeito de quem Deus é, como Ele age. Precisamos de convicções a respeito da sua palavra, a respeito do Evangelho. Nós precisamos fugir desses fundamentalismos que nós vemos aí, à torta e à direito, e voltar os nossos olhos para aquilo que é essencial, convicções seguras. O que Paulo está mostrando para a gente é que a partir do momento em que eu tenho convicções delineadas na minha mente, na minha cabeça, no meu coração, as minhas reações, os meus sentimentos, o meu exterior será totalmente transformado. Isso é um caminho de maturidade cristã. O meu interior se renova dia a dia e faz com que o meu exterior reaja de forma diferente. Ele então nos questiona isso.
reagimos de forma diferente quando nós interpretamos a realidade de forma diferente, e a lente, o óculos que vai nos permitir ler a nossa realidade de forma diferente são as convicções a respeito da fé. Se existem dúvidas a respeito do amor de Deus, se existem dúvidas a respeito de quem Deus é, se existem dúvidas a respeito da fé em Cristo, logo nós olharemos toda essa realidade ao nosso redor e nós vamos nos sentir assim, vulneráveis, fracassados, solitários. Nós faremos aquelas questões, né? Ah, ó céus, ó vida, Deus me abandonou, Ele se esqueceu de mim. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele indaga o que pode separar. E aí ele então olha a realidade. Tribulação, angústia, nudez, fome. Todas essas situações aqui são sofrimentos. São desagradáveis, são aviltantes, são degradantes, são desafiadores à fé. Nenhuma dessas situações aqui são prazerosas, não, pelo contrário. Elas nos compungem, elas nos apertam, nos comprimem, todas elas. Mas será que isso tem poder de nos separar? Ele diz, não, nada disso. Ele vai dizer no verso 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí você poderia dizer, mas como, Paulo, ser mais do que vencedor se existe tribulação, angústia, nudez, perigo, fome, espada? Como, Paulo? E ele nos traz uma convicção. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo é convicto do grande amor de Deus. Ele nos mostra que Cristo provou o seu grande amor por nós foi provado por meio do seu padecimento, por meio da sua morte, por meio do seu sofrimento, e isso é a garantia de que nós somos mais do que vencedores em todas essas situações. Ele não diz em algumas delas, ou as mais favoráveis. Não, ele olha para a realidade dele, ele olha para a convicção que ele tem a respeito do amor de Deus, e ele diz, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. E aí ele vai terminar essa grande sessão mostrando que estou certo, estou convencido, tenho a convicção de que todas as realidades da vida estão debaixo do controle de Deus. Ele vai dizer, olha, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa. Ou seja, tudo que existir na nossa realidade está debaixo do controle soberano de Deus. E se elas estão debaixo do controle soberano de Deus, nenhuma delas pode ir contra, pode nos fazer duvidar, tem poder de nos afastar do grande amor de Deus. Se todas essas circunstâncias estão debaixo do grande controle soberano de Deus, nenhuma delas pode frustrar os seus planos, nenhuma delas pode invalidar o amor que Deus tem pelo seu povo, nenhuma delas pode separar o povo de Deus, os seus filhos amados, do grande amor que Ele nos tem demonstrado, que Ele nos tem dado. Todas essas coisas estão debaixo do seu controle soberano. Ele termina o texto dizendo o seguinte, nenhuma dessas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A certeza desse amor não é porque ele reside em nós. A certeza desse amor não está na nossa limitação, na nossa fragilidade, não está nesse amor oscilante que sente, não. Essa certeza está baseada no grande amor de Deus. Um amor eterno, um amor imbatível, um amor fiel, um amor perseverante. Muito mais do que a ideia da perseverança dos santos, ou seja, nós estamos perseverando na fé em Cristo, a conclusão que nós chegamos nesse texto é da perseverança do Senhor Deus junto aos seus filhos. O seu grande amor está sempre junto dos seus.
Quem nos separará do amor de Deus? O que pode separar você, meu irmão, do amor de Deus? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento em que podemos ler a Tua Palavra e entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Te pedimos nessa hora que o Teu Santo Espírito, que age em nós e por nós, fortaleça os nossos corações. Em meio a tantas situações que militam contra o Teu grande amor por nós, ajuda-nos, ó Deus, a ter convicções profundas acerca do Teu grande amor por nós. Que em meio às situações que nos angustiam, possamos olhar somente para a cruz, olhar somente para Ti e ter a certeza que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, ajuda-nos nesse tempo de tantas volatilidades, de tantas pressões. Ó Deus, ajuda-nos a mantermos a nossa fé firme na certeza de que Tu nos ama. Que nós possamos, ó Deus, descansar nessa identidade que somos Teus filhos amados. Cuida de cada um de nós nessa hora. Visite-nos, ó Deus, com o Teu poder e com a Tua graça. Esta é a nossa oração, no precioso e doce nome de Jesus. Amém. Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, bem pertinho. Que a nossa voz seja o eco da voz dele, a luz de